2 anos. Em estúdio tenho Paula Franco, bastonária da Ordem dos Contabilistas Certificados, e Helena Garrido e Pedro Sousa Carvalho, ambos habituais comentadores da RTP. Boa tarde aos três. Começo por si, porque foi uma das parceiras com quem o Ministro das Finanças diz que falou para elaborar este documento. Encontra aqui alguma medida que tenha sido sugestão da Ordem dos Contabilistas? Muito boa tarde. Vamos então aqui olhar um bocadinho para este pacote. Bom, encontramos aqui algumas medidas, nomeadamente aquelas que têm mais a ver com as obrigações das empresas. A IES, que foi falada, a tal informação empresarial simplificada, que realmente já precisava de uma grande simplificação, e a questão do SAFT, que eram questões que nos preocupam de raiz e que precisavam de realmente... Que é um sistema informático que liga as empresas à autoridade tributária. É a transmissão de uma informação generalizada das empresas para a autoridade tributária através desse fecheiro SAFT, que muito nos tem preocupado, porque acaba por comprometer um bocadinho também aqui a proteção de dados, e tem havido algumas questões relacionadas com estas questões e, portanto, tem que se simplificar o processo que estava implementado. Ele não tem estado em condições de ser inclusivamente cumprido, porque tem determinadas situações que não foram possíveis simplificar no procedimento informático que permite este envio e, portanto, ainda tem que se trabalhar sobre ele e, portanto, vejo aqui, não sabemos em que pontos, não é? Porque temos aqui ainda um conjunto de 30 medidas generalizadas, a conferência de imprensa também não explicou muito mais, além daquilo que temos aqui, que é muito ainda de forma alargada, e depois temos que ver na legislação o que é que se vai... Uma espécie de carta de intenções, Uma carta de intenções, exato, até porque foi dito que isto é para implementar em 2 anos e, portanto, vamos ver o que é que na legislação vai sair exatamente sobre cada uma destas matérias. Mas sim, vemos aqui algumas das nossas preocupações. Inicialmente, quando o Sr. Ministro das Finanças começou a falar, preocupei-me um bocadinho quando disse que o seu pacote estava ali muito e foi concebido com a autoridade tributária, que não é propriamente uma entidade que costuma facilitar ou simplificar muito as obrigações dos contribuintes, mas felizmente também se vêem aqui muitos inputs, quer da Ordem dos Contabilistas Certificados, quer das associações empresariais, que são aquelas que precisam realmente desta simplificação administrativa e os contribuintes no geral, porque é muito importante para todos nós que não se perca tanto tempo com questões que já estão repetidas, redundantes, e que se trabalhe nesse sentido. Em termos concretos, destas 30 medidas, quais é que considera as mais importantes e mais importante até definir o que é que significam? Bom, eu diria que há aqui medidas de simplificação para contribuintes individuais, que eu acho que são medidas muito importantes. Quando nós estamos a falar de empresas, e apesar das empresas precisarem de muita simplificação, temos em regra profissionais, os contabilistas certificados, que ajudam na leitura, na aplicação destas normas, que por vezes são complexas. E o que eu vejo aqui neste várias medidas para o cidadão comum que tem uma atividade empresarial, e acho que essas são extremamente importantes. E até para o cidadão, no caso do certificado de uso de incapacidade, que é extremamente importante para simplificar a vida do cidadão. Como é que elas vão ser operacionalizadas é que é a dúvida que temos neste momento, porque para além da intenção que está aqui, é de facto necessário que elas sejam implementadas de forma simples, direta, objetiva e que qualquer cidadão, sem precisar de grande ajuda, consiga concretizá-las. Estamos a falar, por exemplo, da categoria B e da categoria B, dos recibos verdes. Sim, que eu diria aqui, levando já uma preocupação, que uma das simplificações é de facto para a classificação das faturas, porque um cidadão, um sujeito passivo normal, pode ter uma atividade da categoria B e usa o seu número de contribuinte normal que usa para as suas despesas pessoais. E uma das situações que tem acontecido, nomeadamente com o IRS automático, a validação das faturas, que precisamos todos de validar as faturas, é como as distinguir de forma mais rápida para que não tenhamos que ir ao site ali da AT validar faturas e dizer quais é que são da atividade e quais é que não são. E isso tem estado em discussão nos últimos anos e tem-se procurado soluções para isto, para simplificar a vida de quem tem que fazer esta questão. Aquilo que foi apresentada não me parece, vamos ver, não é? Aquilo que me parece que está aqui a ser apresentado, porque não conhecemos a lei, é, na altura, quando se pede a fatura, identificar logo se é para uma atividade empresarial ou se é particular. Parece-me a mim que é aqui uma violação também um bocadinho do direito de cada um de estar, no momento que pede esse documento, de estar a informar a loja, o restaurante, quem quer que seja que vai recolher essa informação. Mas, enfim, ultrapassando este bocadinho, levanta-me outro problema, que é os sistemas de faturação não estão preparados para isso, portanto vão ter que ser todos ajustados nesse sentido. Portanto, mais uma alteração, para uma simplificação aparece outra necessidade de alterações. Portanto, e isto implica recursos, implica custos de contexto também e, portanto, há este meio termo que se tem que perceber. Mas era, de facto, uma das preocupações que a Ordem também tinha manifestado e muitos contribuintes
contribuintes têm manifestado, de que esta validação das faturas, de facto, pesa muito em contribuintes que não têm grande agilidade em ir ao site das finanças, validar, e que era uma preocupação que realmente existia. Vamos abrir esta conversa aos meus dois comentadores, que são também jornalistas e que durante esta apresentação dos Ministros da Economia e das Finanças também foram colocando questões à bastonária e estão à vontade para as colocar agora, porque são questões que nos preocupam a todos. Mas qual é a avaliação, Helena Garrido, que fazes destas 30 primeiras medidas da harmonização fiscal? Bom, eu iria primeiro a uma avaliação global. São medidas que vão a um detalhe e que parecem quase medidas de procedimentos que a própria autoridade tributária podia ir fazendo e nós íamos sentindo a melhoria. Dou um exemplo, a autoridade tributária alterou a forma de se passar os recibos verdes e não houve um anúncio do governo por se ter alterado esse processo e até algumas pessoas sentiram até algumas dificuldades naquilo que supostamente era para simplificar, mas que na prática exige até mais interações, pelo menos interações iniciais por parte de quem passa recibos verdes. Nesta abordagem global, eu diria que se vê aqui muitas questões de pequenos procedimentos, não é? Pequenas alterações. A esmagadora maioria não se percebe muito bem, como aliás disse a senhora bastonária, não se percebe muito bem como é que isto vai ser concretizado. Há outras que também, dentro da questão dos procedimentos, também dificilmente justificam uma conferência de imprensa do Ministro das Finanças e do Ministro da Economia. Por exemplo, o IUC. O caso do IUC é um caso que bastava o Governo anunciar, que é muito prático, obviamente. Penso que boa parte das pessoas se esquece do mês da matrícula e acaba por ter de pagar uma multa. Eu só agora é que sabia, mas pronto, já deixei de precisar. E, portanto, obviamente que muitas pessoas se esquecem do mês da matrícula e acabam por pagar a multa quando se lembram disso. Agora, com esta possibilidade de se pagar de uma só vez ou em fevereiro, não se percebeu também muito bem se é obrigatória o pagamento de prestações se o IUC fosse superior a 100 euros ou se não é obrigatório e pode-se pagar em fevereiro ou outubro. Portanto, estes anúncios genericamente criam esta confusão, porque obviamente que eu percebo que o Governo queira mostrar trabalho, mas para o cidadão em geral, a interpretação que ele faz, e se falarmos muitas vezes com outro tipo de anúncios, é que o Governo anunciou está feito. Não é? Eu dou um exemplo. Corresponde à verdade. Por exemplo, há muitas questões, sobretudo relacionadas com os idosos, que as pessoas pensam que aquilo está feito e depois pressionam quem é o interlocutor para perceber se aquilo está feito ou não. Eu penso que isto é uma questão importante, é importante o Governo mostrar trabalho, mas se calhar valia a pena mostrar trabalho em questões de maior fôlego. Eu não vejo aqui, estava à espera, confesso, faço até ao artigo do professor Aníbal Cavaco Silva com o Dr. Castro Tavares a apelar a uma reforma fiscal, eu não vejo aqui nada que seja uma reforma fiscal. Vejo alterações de procedimentos, algumas importantes, de simplificação, nomeadamente para as empresas que têm cargas burocráticas elevadas, mas também identifico aqui muitos pontos de interrogação ainda em relação a esta matéria e para ser uma matéria de procedimentos, levar 2 anos também me parece um bocadinho demais. Pedro Sousa Carvalho, é desproporcional a importância das medidas ao facto de termos 2 ministros a anunciá-las? Ao menos não é às 8 da noite, portanto, apesar de tudo, não me choca, tendo em conta as horas. Um elogio e 2 críticas. O elogio, eu acho que apesar de tudo que seja para simplificar a máquina fiscal, digamos, são medidas que são bem-vindas por parte dos patrões. É importante dizer isso, que há medidas fiscais para investidores e há medidas fiscais para contabilistas. Estas 30 medidas são para a Paula, portanto não são para investidores, são para os contabilistas. Isto não vai convencer um investidor a vir para Portugal ou não vai convencer nenhum investidor a não sair de Portugal. Portanto, e era essa a razão porque o Ministro da Economia estaria nesta Sim, chegou-se a dar esta ideia abusiva de tentar associar isto eventualmente a uma coisa para reter ou atrair investimento. Obviamente, claramente não é. Depois, a segunda crítica é que eu acho que é muito importante lembrar
que Joaquim Miranda Sarmento encomendou um estudo de simplificação fiscal e de justiça fiscal ao professor Rogério Fernandes Ferreira. Portanto, este estudo está a acontecer nesta altura e vai ser entregue as conclusões deste estudo no mês de abril. Portanto, eu acho muito estranho quando o próprio Governo pede um estudo sobre simplificação fiscal, não esperar pela conclusão do grupo de trabalho e o próprio Governo avançar com sugestões, não estou a dizer que são boas ou más, mas feitas pela autoridade tributária. Eu acho que o Governo eventualmente deveria esperar, ver as conclusões deste grupo de trabalho e depois apresentar... esta rapidez ou esta vontade de apresentar medidas? Se fosse até... Hoje eu não consigo perceber. Se fosse até o dia 10 de outubro, eu percebi aquela ânsia que o Governo tinha na altura de apresentar pacotinhos e pacotões para mostrar trabalho. Nesta altura já não há essa necessidade política sequer. Haveria eleições autárquicas. Sim, mas é quase no final do ano, portanto já ninguém se vai lembrar nisso nessa altura. Não sei, não consigo ter uma justificação. Depois, em relação às medidas, deixa-me só focar numa, que eu acho que é talvez a mais interessante e talvez vai ser a mais polémica que vamos passar os próximos dias a falar. Falava a Paula e falava a Helena, que é a questão do IUC. Eu, segundo percebi, ainda estamos aqui um bocadinho a tentar perceber a medida. Portanto, hoje em dia, o contribuinte, portanto, paga o IUC no mês em que registrou a sua matrícula. O meu carro é de dezembro, eu pago o IUC em dezembro. O teu carro, a matrícula é de fevereiro, tu pagas o IUC em fevereiro. Este sistema tinha um problema, que é... Pagamos todos ao mesmo tempo? Não, este sistema, o atual. O atual Tinha um problema, que eu pensava que o Governo ia resolver, e eu acho que não resolve, que é... Ou pelo menos resolve parcialmente, que é... Imagina as pessoas que têm matrículas nos meses de pico de despesa, meses de dezembro e mês de setembro, de regresso às aulas. Qual é que é o problema? Nessa altura, as pessoas que têm matrículas, portanto, de setembro ou de dezembro, as pessoas, além de pagar o IUC, e não nos podemos esquecer de uma coisa, que é, o IUC depois acaba por coincidir com outras despesas do carro, porque normalmente no mês do IUC é o mês que pagamos a inspeção, em princípio, portanto, se cumprimos a lei, é o mês que pagamos o seguro, se fizermos o seguro logo na primeira vez que compramos o carro, e a partir do 4º ano é o mês em que fazemos a inspeção do carro. Ou seja, são logo 4 despesas que temos que pagar naquele mês. E se calha num mês, portanto, de pico de despesa, obviamente não é muito confortável para as pessoas. E eu pensava que o Governo ia dar a opção às pessoas de pagar o IUC durante o ano, ou seja, desde que pagasse até o dia 31 de dezembro, tudo bem. Mas não, aparentemente o Governo vai permitir às pessoas pagar em fevereiro, e se pagarem 2 prestações, será fevereiro e outubro. Não me choca... Mas o que é que 31 de dezembro está no diploma 31 de dezembro? O que é que isso significa, senhora? Está mencionado até dezembro, portanto o pacote diz até dezembro. Portanto nós não sabemos exatamente, por isso é que é muito importante termos a norma para perceber em que meses vai ser. Eu acho que realmente o ideal era um pouco como o Pedro diz, que era ter realmente a liberdade de pagar até 31 de dezembro. E pagava-se, obviamente, durante o ano. Claro que a maior parte dos contribuintes ia se aproximar e a pagar claro. Todo em dezembro. E, de facto, criar ali uma possibilidade mais alargada para gerir, inclusivamente, isso. Não está claro no pacote, não está claro naquilo que disse, nem está claro naquilo que o Sr. Ministro das Finanças disse, depois quando referiu, ainda veio baralhar um bocadinho mais a dizer fevereiro e outubro. Portanto, vamos esperar para ver. Agora, de facto, tirar da matrícula, eu percebo que é importante, mas é preciso criar aqui uma referência para que todos nós nos lembremos que é aquele mês ou aquele momento. Criar 2 momentos, mesmo para pagarem prestações quando é acima dos 100 euros, parece-me a mim que ainda vai complicar mais, mas lá está, nós não estamos a ver a lei, portanto estamos a criticar com base em algo que não temos a informação. No que diz respeito ao IMI dá muito jeito, não é? É verdade, mas há aqui uma questão que eu acho que é importante e que a Helena disse, que eu acho que é importante, a gestão das expectativas, não é? Nós estamos aqui a olhar para um pacote que não está ainda legislado, que estamos todos até a falar sobre matérias tão simples e pequeninas, eu diria, como é o caso do IUC, que pode ter importância na vida das pessoas, mas de facto que é uma questão, eu diria, de menor importância na nossa vida e que está a ser anunciada um bocadinho a longo prazo, um bocadinho sem sabermos a concretização. Isto cria uma expectativa nas pessoas que depois é muito difícil de gerir. Inclusivamente todos ouvimos e amanhã, e quando o Pedro disse que isto é uma medida para contabilistas, tem toda a razão, a maior parte das medidas somos nós
que as vamos entender e que vamos trabalhar com elas, e até esta, porque somos nós que vamos ter que esclarecer aos contribuintes todos quando é que eles vão ter que pagar o IUC, porque amanhã já nos vão estar a perguntar, porque hoje foi anunciado o número de telefonemas vai disparar. Exato, e hoje foi anunciado. E também sabemos que já começou o ano e, portanto, essa medida já foi dita que era para 26, porque já acaba por não ter aplicação, porque já alguém pagou o IUC agora em janeiro, até poderia ser ainda em 25, mas pronto, parece que é para 26. Portanto, gerar esta expectativa nos contribuintes é que depois fica aqui, sabe pouco, não é, na aplicação prática destas matérias. Ainda assim, há questões aqui relevantes e eu aí também acompanho o elogio e depois algumas críticas, claro. Eu acho que é sempre importante fazerem-se estes estudos e implementarem-se medidas. Não concordo que seja a longo prazo, quando se apresentam já devia estar em legislação. O Conselho de Ministros aprovar a legislação e não um pacote de intenções, porque cria as tais expectativas defraudadas depois dos contribuintes, que acabam por se sentir que não correspondem àquilo que foi anunciado. Mas ainda assim tem coisas positivas. Não se mexeu, por exemplo, no calendário fiscal, que eu acho que era importante, embora esteja ali subjacente que ainda se vai mexer, portanto, lá está, quando sair a legislação é que vamos ver. Há outras medidas também em caminho, que venham e que vão vir, e, portanto, este pacote não são as 30 medidas que foram apresentadas, mas sim vão existir outras. Portanto, ficamos aqui um bocadinho, eu diria, desiludidos, ou um bocadinho fora daquilo que era a nossa expectativa, naquilo que estávamos à espera de receber hoje. Expectativas um pouco goradas de todas as partes em relação a esta conferência de imprensa, em relação à apresentação destas 30 medidas para simplificar a fiscalidade portuguesa. Eu agradeço aos três a vossa presença e uma primeira análise daquilo que foi dito. Se me permitir, falta-me só aqui um comentário sobre a questão dos reembolsos do IVA. Eu realmente fiquei muito desiludida com esta medida, porque eu acho que os reembolsos do IVA têm que levar uma grande volta. É uma medida muito, enfim, para os contabilistas e para as empresas, mas acima de tudo para as empresas e para a tesouraria das empresas. E aquilo que eu vejo apresentar aqui... Mas é bom serem mais rápidos os reembolsos do IVA. Mas perante a apresentação de uma garantia, que é o que está a ser apresentado. Quais são as empresas que vão ter capacidade para apresentar garantia? Traz burocracia, tem custos adicionais. Claro que eu percebo que quem está desesperado vai recorrer a isso, mas isto não é uma medida de simplificação, é uma medida que permite antecipar efetivamente o recebimento daquele reembolso, que é um direito que as empresas têm, não vamos inverter as coisas, é um direito que demora tempo demais a ser reembolsado por parte do Estado e que agora vem aqui, pelo que foi apresentado, surgir uma suposta garantia para que possam antecipar antes de estar resolvida ou estar concluída a inspeção por parte da autoridade tributária. Mas essa garantia já existe hoje na lei, ou seja, se tiveres um reembolso a haver superior a 30 mil euros, já tens de prestar uma garantia. Eu acho que, segundo eu percebi, não sei se percebi bem, mas supostamente hoje em dia a iniciativa de apresentar essa garantia é do Estado, é da AT, da máquina fiscal, e aparentemente vai-se dar a possibilidade ao próprio contribuinte de ele se antecipar e apresentar uma garantia. Mas a garantia já existe hoje na lei. De qualquer forma, devo a questão dizer... é a burocracia, por isso é que ela não é usada. Ela tem burocracia associada. E, portanto, não me parece que isto seja uma medida de simplificação de IVA, que era muito importante existir para os reembolsos. Por isso é que eu estava aqui a chamar a atenção a isto. Muito bem, mas de facto para a opinião pública em geral e para os utentes em geral da autoridade tributária, estas coisas dizem pouco e têm muito de contabilístico e pouco de medidas fiscais realmente importantes. E sobretudo alerta às pessoas que isto não vai entrar já em vigor. Não vai nada disto entrar já em vigor. Agradeço a vossa participação, muito boa tarde. Vamos então continuar este jornal.